Então, o professor estudou Engenharia Química aqui no IST, tendo posteriormente enveredado pelo ramo da termodinâmica. O que o atrai nesta disciplina? Não foi bem posteriormente, porque mesmo durante o curso foi uma das cadeiras que eu mais gostei e mais entusiasmado fiquei, foi com a termodinâmica. Depois o que aconteceu é que quando acabei o curso, acabei por continuar no técnico para fazer o doutoramento e foi na área de termodinâmica. Ok? Portanto, as várias coisas começaram a confluir tudo no mesmo sentido e por isso foi uma escolha mais ou menos natural. E portanto eu tenho o privilégio se calhar de fazer a minha investigação em termodinâmica, agora um bocadinho mais diferente, tem mais a ver com termodinâmica estatística, modelação molecular, simulação, mas ao mesmo tempo continuar a lecionar as cadeias que mais gosto. Já agora, quando comecei a dar aulas no técnico, não comecei a dar aulas de termodinâmica, comecei a dar aulas de orgânica, ok? Por incrível que pareça. Portanto, porque na altura a área de orgânica que estava mais deficitária de docentes e, portanto, eu comecei a minha parte de docência na orgânica, o que não me fez mal nenhum, porque assim sempre sei alguma química orgânica, que de vez em quando dá imenso jeito. Bem, o seu percurso profissional é de facto muito variado e extenso, partindo do técnico e passando pela Imperial College em Londres e mais tarde pela França. Pode partilhar esse caminho connosco, realçando algumas das experiências mais importantes? Sim, portanto, o meu doutoramento foi feito no técnico, basicamente, e foi feito numa área de termodinâmica, portanto, numa vertente mais experimental, portanto, eu estudei misturas a muito baixas pressões, portanto, desvios à idealidade em misturas de gases condensados, nomeadamente gases isotopicamente substituídos. Depois, e como tinha feito, digamos, o doutoramento na própria instituição onde tirei a licenciatura, bem, já agora eu não tenho mestrado, porque na altura uma pessoa podia passar diretamente da licenciatura, que era 5 anos, não é? Para, se tivesse boas notas e, bom, e ganhasse uma bolsa, para o doutoramento. Foi o que aconteceu. Depois de concluir o doutoramento, surgiu a possibilidade de tentar enveredar dentro da termodinâmica por um caminho um bocadinho mais difícil, diferente, e foi aí que surgiu a oportunidade de ir para o Imperial College, onde eu trabalhei com um professor, o professor Dominic Tildesley, que tinha uma investigação muito forte na área de simulação computacional em química, nomeadamente métodos de Monte Carlo e dinâmica molecular, principalmente Monte Carlo, e foi aí que eu fui para Londres, para o Imperial College, onde durante um ano realizei digamos, um trabalho de pós-doutoramento como invited researcher no Imperial College, e foi aí que eu comecei a enverdar por grande parte da investigação que faço hoje em dia, portanto foi aí o embrião, foi aí que eu aprendi a fazer isso. Depois regressei ao técnico, continuei a fazer a minha investigação nesse campo ainda dos tempos da licenciatura, mas principalmente do doutoramento, um colega meu que neste momento é professor em França, portanto nós éramos amigos desde largo tempo, depois por coincidência ele também, quando eu estive no Imperial College, ele também lá estava, depois ele foi para a França, portanto ganhou uma posição de professor em Clermont-Ferrand, em França, e desde essa altura nós começámos a trocar muitas ideias nesta vertente da química computacional e, portanto, eu ganhei já nem sei quantas ações bilaterais Portugal-França, portanto, essas ações bilaterais permitiam que eu o visitasse lá durante estadias mais ou menos longas e ele fizesse o mesmo cá em Portugal. Ele também aproveitava para matar as saudades. E desde essa altura, portanto, estabeleceu-se esta colaboração, é uma das pessoas com as quais eu publico mais, foi com essa colaboração que nós desenvolvemos um campo de forças para líquidos iónicos, que era
portanto, um dos tópicos em que nós estávamos a trabalhar e que se tornou muito conhecido a nível mundial, e desde essa altura, bom, mantivemos essa colaboração. Ainda hoje em dia, passados 20 e tal anos, a gente continua a colaborar. Bom, este ano foi uma desgraça, não é? Por causa da pandemia. Ele, entretanto, mudou de Clermont-Ferrand para Lyon, portanto, ele agora passou de uma universidade para uma école normale supérieure, que é, digamos, o topo, o extrato superior das universidades francesas. Portanto, mudou para Lyon, mas eu ainda não, portanto, isto aconteceu para aí há 2 anos, mas eu ainda não consegui ir lá visitá-lo, porque já estava tudo previsto para eu ir visitar agora em 2020, e aconteceu o que aconteceu. Mas, bom, continuamos em sessões Zoom e tudo mais, e continuamos a colaborar. Portanto, foi mais ou menos esse o meu percurso. E depois, talvez devido à projeção que o Force Field teve e ao nosso trabalho que nós temos feito sobre a estruturação destes líquidos iónicos, o que aconteceu é que tenho estabelecido muitas colaborações por todo o mundo, não é? Com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com o Japão e com a Austrália, e com isso tenho conseguido manter essas colaborações e publicado com muitos grupos de todo o mundo, o que é sempre muito gratificante. Então, Eu não sei se queres umas perguntas mais curtinhas, também pode ser. não, professor, está ótimo, fantástico, quanto Okay. mais melhor. Agora, como o próprio professor já disse, faz investigação na área de termodinâmica e estatística, e nós queremos saber se queria partilhar um pouco dos seus projetos atuais. Sim, portanto, dentro da termodinâmica estatística, a termodinâmica estatística, como vocês já devem ter percebido na cadeira, é sempre complicado de calcular de uma maneira analítica as soluções para determinados sistemas, nomeadamente a fase líquida ou gases reais, densidades maiores e tudo mais. E por isso o que nós fazemos é usar técnicas numéricas, nomeadamente computacionais. E portanto, desse ponto de vista, existem várias técnicas. O Monte Carlo já se referia há bocado. Outra grande técnica que eu uso de uma forma mais recorrente nos últimos tempos chama-se dinâmica molecular. E a ideia é muito simples, nós dentro de um computador colocamos, entre aspas, alguns milhares ou dezenas de milhares, hoje em dia talvez centenas de milhares de átomos que formam moléculas, sabemos onde é que elas estão todas, temos as coordenadas, estabelecemos um modelo, isso é que se chama o campo de forças, que diz como é que elas interagem umas com as outras e libertamos-las. E aí agora é que entra a parte estatística, elas vão de uma maneira espontânea, porque depende da maneira como nós conduzimos a simulação, para um estado de equilíbrio, e depois de eles atingirem esse estado de equilíbrio, se nós recolhermos suficientes amostras do estado do sistema, nós conseguimos tratar essas configurações todas de uma forma estatística e obter as propriedades do sistema. Depois podemos comparar essas propriedades com as propriedades reais. Se estiverem bem, quer dizer que o nosso modelo está a funcionar. Se estiverem mal, quer dizer que a gente tem que melhorar o modelo, como é óbvio. Mas depois de existir um certo grau de compatibilidade entre o modelo e a realidade, aí a termodinâmica estatística é que começa verdadeiramente a ser muito útil, porque nesse momento nós também estatisticamente podemos ver como é que são as interações, as orientações de umas moléculas em relação às outras, como é que uma determinada molécula vai entrar, por exemplo, numa cavidade formada por outras moléculas para interagir. Agora estou a pensar em sistemas com caráter mais biológico, por exemplo, e tudo isso é informação que é muito difícil, portanto a este nível molecular, a esta escala de espaço e de tempo, obter de forma experimental. Portanto, estas técnicas de dinâmica molecular são técnicas muito úteis como ferramentas quer interpretativas do que se passa na realidade, como também às vezes ferramentas preditivas, porque uma pessoa também pode estabelecer um modelo que tem, digamos, um campo de forças semelhante a que se já usou em modelos anteriores e com isso
conseguimos estudar sistemas que ainda não existem na realidade e podemos prever as propriedades desses sistemas e, se forem realmente muito interessantes, depois podemos tentar pedir aos nossos colegas que trabalham em laboratórios físicos para, digamos, produzir esses sistemas e verificar se o que nós estamos a prever é verdade ou não. No campo os sistemas que eu uso, portanto, eu já há bocado falei nos líquidos iónicos. Portanto, os líquidos iónicos são basicamente sais, ok? Só que têm a particularidade que ou o anião ou o cation são orgânicos, portanto são moléculas orgânicas um bocadinho maiores, o que faz com que muitos deles sejam líquidos à temperatura ambiente. Você não pensa geralmente o sal de cozinha, não é? O cloreto de sódio é um sólido, tem um ponto de fusão de 800 e tal Celsius, e portanto não é propriamente líquido à temperatura ambiente. Estes são líquidos à temperatura ambiente, são extremamente viscosos, não têm pressão de vapor, portanto são hoje em dia considerados como solventes alternativos, já são usados na indústria, em algumas indústrias, e portanto o que nós fizemos, portanto, como era uma nova classe de compostos que começou a ter alguma projeção no princípio do século XXI, portanto por volta do ano 2000, eu e o Agile e o Pado, que é o tal colega meu de França, acabámos por desenvolver o nosso campo de forças a primeira versão saiu em 2006, ok? E a partir daí temos estudado em grande escala as propriedades muito particulares dessa classe de compostos. Portanto, desde como é que, por exemplo, eles, como eu disse, eles não têm praticamente pressão de vapor, mas podemos, por exemplo, estudar se os poucos íons que passam para a fase de vapor, como é que estão, por exemplo. Portanto, isso é novamente qualquer coisa que não pode ser medido experimentalmente, mas nós podemos estudar por dinâmica. Podemos ver a estrutura e eles segregam-se, portanto, eles têm uma nanoestrutura a nível molecular, também conseguimos ver isso. Portanto, esse foi um dos campos que nós tivemos a estudar durante muito tempo. De uma maneira mais recente, tivemos num projeto muito interessante com o cimento. Portanto, a indústria do cimento neste momento atravessa graves dificuldades por causa do CO2, das emissões de CO2. O cimento é uma indústria que trabalha com margens de lucro miseráveis, muito pequeninas, porque no fundo a matéria-prima é muito barata, ok? Tem que trabalhar com grandes quantidades, ok? E se vocês colocarem carbonato de cálcio e sílica, portanto calcite e areia, dentro de um alto forno para fundirem aquilo tudo, o que acontece é que o óxido de cálcio e o óxido de silício combinam-se para formar o que a gente chama o clinker do cimento, é o pó de cimento, não é? Mas liberta-se grandes quantidades de CO2, porque o carbonato de cálcio vai libertar ainda parte do CO2. Portanto, neste momento eu acho que as cimenteiras são responsáveis por 8 ou 9% das emissões de CO2 a nível mundial. 8 ou 9% não parece muito, mas temos que tentar reduzir em tudo, não é? E a ideia foi nós tentarmos perceber se era possível fazer cimento sem usar ou usar menos carbonato de cálcio. Porque a proporção que no cimento Portland se usa geralmente é de 3:1, 3 de carbonato de cálcio para 1 de sílica, e depois no clinker a proporção é só 1:1. Portanto, a gente está a usar 3 vezes mais carbonato de cálcio do que se calhar precisava, ou pelo menos 2, e cada carbonato de cálcio que a gente lá está a meter está a libertar uma molécula de CO2, não é? E, portanto, foi um projeto que nós estivemos envolvidos principalmente com a Cimpor, que é uma das grandes cimenteiras nacionais, e esse projeto também teve uma componente de dinâmica molecular. Eu também estive envolvido com outros professores do técnico, nomeadamente dos departamentos de mecânica, por exemplo. Envolve agora um consórcio, concorremos a um laboratório colaborativo que foi ganho e que neste momento está a andar, e a dinâmica molecular, o contributo foi perceber que há determinadas formas de clinker que conseguem de facto ser produzidas com um rácio cálcio-silício menor do que aquele que é usado habitualmente. Portanto, esse é mais um exemplo de como é que a dinâmica molecular ou a simulação computacional em química pode ajudar a prever ou a perceber determinados efeitos a uma escala que é muito difícil de estudar de outra forma.
Bem, falando agora na questão da simulação dos sistemas, sabemos que existiu um impacto tremendo dos avanços tecnológicos na área de termodinâmica química, e queríamos perguntar se o professor que já está a trabalhar nesta área há tanto tempo, se queria partilhar um pouco dos impactos desta evolução tecnológica. Ah, Essa é uma pergunta muito interessante, porque a termodinâmica, eu acho que uma das coisas que eu gosto da termodinâmica é que é uma ciência, é uma parte da ciência que é extremamente, eu diria que o adjetivo é venerável. Portanto, começou no século XIX, quando muitas das ciências veneráveis começaram. Portanto, é estabelecido, talvez, tal como a matemática, em princípios ou leis que são mais ou menos bem estabelecidas, e, portanto, parece assim uma coisa, um edifício muito sólido, e que se calhar tem assim um aspecto de uma coisa um bocado bafienta, não é? Mas não, porque o que eu acho é que é como as levis, não é? Quality never gets out of style. Portanto, a ideia é, apesar de ser uma ciência, ou uma parte da ciência muito bem estabelecida e digamos, com uma história já muito consolidada, ao contrário de outras partes da ciência, agora muito mais fashionable e dinâmicas, o que eu acho é que a termodinâmica sempre se soube adaptar aos novos tempos. E o que tem acontecido é que, por exemplo, aliás, isso aconteceu na investigação que eu faço, é que o Ludwig Boltzmann inventou a termodinâmica estatística no fim do século XIX e nos primeiros anos do século XX, certo? E o edifício, do ponto de vista conceitual, estava todo construído. O problema é que ele não tinha meios, nomeadamente meios computacionais, para aplicar os conceitos a determinados sistemas. E é isso que nós agora, já em pleno século XXI, nós conseguimos fazer. Finalmente, porquê? Porque temos meios tecnológicos ao nosso dispor que consigam fazer portanto, esses cálculos. Não é? Portanto, uma grande parte da termodinâmica tem a ver com isso. Há outra questão que é muito importante, que a termodinâmica sempre teve uma grande bagagem matemática. Portanto, faz parte da química física e, portanto, é aquela parte da química que tem uma grande componente de modelação, cálculo, etc. E hoje em dia, através novamente dos meios computacionais, é possível dar grandes saltos nesse aspecto. Não só a nível de técnicas computacionais e tudo mais, mas, por exemplo, quando uma pessoa hoje em dia quer, por exemplo, desenvolver um novo tipo de coluna de separação, ok? Hoje em dia fazem-se colunas de separação, ok? Que têm a ver com princípios termodinâmicos de separação, portanto, balanços de massa, energia, momento, etc., baseado em vez de a gente ter que fazer um enchimento para essa coluna, deita para lá qualquer coisa e ver se funciona, hoje em dia consegue-se usar, por exemplo, impressoras 3D para desenhar, conceber e realizar colunas cujos os enchimentos, portanto o rácio superfície-volume, etc., são otimizados para um determinado fim. Okay? Portanto, as coisas estão a chegar a esse ponto. Por exemplo, tudo o que são técnicas de superfície, termodinâmica de superfície não é assim uma coisa que nós, na termodinâmica química, abordemos muito, ou eu diria que quase não abordamos nada. Mas, por exemplo, nessa parte, novamente, os novos desenvolvimentos tecnológicos têm dado grandes passos, não é? Portanto, falei um bocadinho da impressão 3D, que também, no fundo, é uma técnica de superfície, mas tudo o que tem a ver com nanoidentações, portanto, microscopia de força atómica, etc., são muitas vezes processos de superfície que, em termos de desenvolvimento, deram grandes passos nos últimos anos e que a termodinâmica soube ir também buscar para
as suas atividades. Mas, portanto, eu acho que a termodinâmica está bem e recomenda-se. Portanto, eu gosto de referir que o Einstein tem uma frase muito interessante. Se vocês no Google puserem Einstein e Thermodynamics, devem conseguir obter a citação exata. Mas a citação diz que ele diz que talvez a mais a parte da ciência em que ele teria que apostar seria a termodinâmica, porque é aquela que ele acha que, do ponto de vista conceitual e de consistência interna, é a que está mais bem desenhada e consegue ser aplicada a uma maior diversidade de fenómenos à nossa escala. Okay? Bem, eu aqui fui muito para além da citação do Einstein, mas no fundo a ideia base dele é que é essa, é que é das partes da ciência mais bem conseguidas. E, portanto, o esforço que as pessoas que trabalham em termodinâmica têm que fazer é manter isso atual. E eu não sei se o objetivo é torná-la tão sexy como outras ciências que têm vindo à baila mais recentemente. Estou a falar de coisas envolventes na astrofísica ou na genética ou essas coisas assim, que são as primeiras coisas que uma pessoa pensa. Mas pelo menos mostrar que ela será sempre das mais relevantes. Pronto, professor, eu tenho de dizer que o professor está-se a adiantar muito às minhas perguntas, porque eu agora ia falar aqui que o professor já expressou mais de uma vez a sua admiração pelo cientista Ludwig Boltzmann e até já visitou a sua sepultura no cemitério central de Viena e queríamos pedir que partilhasse um pouco do porquê deste cientista ser uma inspiração. Tem a ver principalmente com a investigação que eu faço, não é? Portanto, eu trabalhando em termodinâmica estatística, sendo ele o pai da termodinâmica estatística, é natural que uma pessoa fique admirado. E principalmente porque a mesma história dele é uma história trágica, não é? Porque grande parte da vida dele, ele não... Bem, é como as pessoas que inventam qualquer coisa de muito nova, não é? Portanto, não foi compreendido pelos seus pares, ou por grande parte dos seus pares. Também teve grandes defensores, não é? E, portanto, a vida dele sempre foi assim uma vida atribulada. É claro que eu já li a biografia dele e é muito interessante. Ele tinha aquela característica, como muitos matemáticos daquela altura, portanto, era uma pessoa que com certeza tinha problemas de ansiedade e ter a certeza se estava a fazer as coisas certas ou se fazer o que tinha descoberto estava certo ou era uma pura fantasia e tudo mais. Ele sempre teve grandes problemas de... Bem, ele acabou-se por suicidar, não é? Mas, apesar disso tudo, era daqueles génios que viveu muito intensamente e se calhar devido a essa intensidade também a sua vida não foi tão longa quanto seria desejável, mas de qualquer maneira é impressionante o que ele fez. E, portanto, quando estive num congresso em Viena, e porque sabia que ele está sepultado em Viena, no cemitério central, lá fui, quase em peregrinação. Uma das coisas que uma pessoa tem que fazer é tocar, portanto, ele tem um jazigo, não é? Não é um jazigo, é só uma campa grande, mas que tem uma lápide e depois tem um busto, assim, de lado dele. E uma das coisas que qualquer termodinâmico tem que fazer é tocar na barba do busto, é daquelas coisas, e portanto é engraçado que a barba, lá uma parte está assim muito mais branquinha, o mármore está assim todo branquinho, enquanto o resto já está assim um bocado encardido, porque, bom, é no meio de Viena e há sempre uma certa poluição, mas tem sempre essa particularidade. E é engraçado. O que às vezes também, o que aconteceu quando fui lá ao cemitério, portanto, uma pessoa chega ao cemitério, até por acaso, como apanhei um comboiozinho para lá que entra pela porta das traseiras do cemitério, depois cheguei lá, bom, aquilo é um cemitério geral, não é? Portanto, imaginem ir ao Alto São João e andar à procura de uma sepultura específica, portanto, eu tive que atravessar o cemitério todo até à porta principal para ver se conseguia arranjar alguma informação de onde é que estavam
E a questão é que no cemitério estão sepultados assim, desde o Freud ou Mendelssohn e por aí fora, e portanto, mas o Boltzmann está lá na lista, mas está assim meio perdido, portanto as pessoas não são, portanto as pessoas não sabem quem é o Boltzmann, e quando eu perguntei ao funcionário que lá estava sobre o Boltzmann, ele primeiro não percebeu quem é portanto, que as pessoas vão lá ver o Freud, ou um dos grandes compositores que estavam sediados em Viena, etc., e não propriamente o Boltzmann, mas pronto, lá consegui encontrar e pronto, foi engraçado. Não sei Então, se... Sim. força. Não sei se querias mais algum pormenor acerca da minha peregrinação ao Boltzmann, mas... Para mim, professor, é o que o professor estiver Tá, confortável em partilhar. sim. Mas pronto, no decorrer desta pandemia, a vida de todos os membros do técnico foi bastante alterada. Queríamos saber a opinião do professor em relação a estas mudanças e as suas consequências a curto e a longo termo. Bom, a curto termo, eu acho que há duas coisas. E uma coisa é boa e outra coisa é má, como sempre. A coisa má é que a gente está todos muito fartos de estar em casa e é muito chato não ter que dar e não dar aulas presenciais, porque a mim pelo menos faz-me falta. Por exemplo, no semestre anterior que dei as aulas ao curso de Engenharia Biológica, tivemos a sorte de só ser confinados a meio de março, quando nós já tínhamos dado para aí 2 semanas de aulas, e portanto eu tive o privilégio de vos conhecer pessoalmente, e portanto mesmo o resto do semestre acho que passou de uma maneira mais fácil, porque tínhamos já tido esse primeiro contacto. Aliás, neste semestre, que agora está a decorrer, eu comecei por dar as aulas teóricas e a minha aula de problemas de uma maneira presencial, a termodinâmica para a engenharia química, um bocadinho para tentar também conhecer os vossos colegas de engenharia química que eu não tinha dado, a quem eu não tinha dado aulas no semestre anterior. E alguns deles apareceram, portanto eu ainda pelo menos consegui ver cara a cara através de uma máscara, alguns deles. Portanto essa é a parte má a curto prazo da pandemia, o que eu acho que é mais ou menos óbvio, não é? Portanto, ninguém gosta de estar confinado, toda a gente, espero, bem, algumas pessoas não compreendem, mas acho que a maior parte das pessoas compreendem que é um mal necessário, não é? Porque não há outra forma de controlar isto. E agora, há uma parte boa, e eu acho que a parte boa é a demonstração cabal da capacidade de nós todos nos adaptarmos a novas situações. Okay? E isso no técnico eu acho que foi conseguido, porque esta história de a gente ter que reimaginar as aulas todas online sempre é um determinado esforço. Eu não sei se vocês gostam das minhas aulas, se não gostam, se aproveitam, se não aproveitam, se acham que é uma grande chatice, mas eu faço um esforço e eu, de uma maneira geral, também tenho a percepção, pelo menos, que também é um esforço da vossa parte, mas é um esforço que vocês estão empenhados em fazer, não é? E, portanto, eu acho que o que a curto prazo esta pandemia demonstrou é uma capacidade de adaptação e de resiliência de todos nós, ok? Agora, a resiliência tem um aspecto que é importante, é que a malta, e eu acho que todos nós estamos um bocadinho fartos, não é? Mas a resiliência é isso, é apesar da gente começar a estar fartos, é nós continuarmos a funcionar desta maneira. O único desporto que eu faço de uma maneira... Bem, eu também ia para o ginásio, mas entretanto acabou-se. Mas continuo a correr, portanto eu gosto de correr e faço corridas de distância, média, 10 km, tenho feito algumas meias maratonas e assim, bom. E o que eu aprendi, desde que comecei a fazer isso há uns 10 anos, é a palavra resiliência, porque a certa altura, ao quilómetro 5, uma pessoa já está farta, já lhe dói tudo, e uma pessoa quer é parar um bocadinho, descansar e... Não, mas não se pode. Portanto, se uma pessoa parar e depois tentar retomar, não funciona. E, portanto, neste aspecto, o que eu acho é que foi demonstrada a nossa capacidade de adaptação, foi demonstrada até hoje a nossa resiliência, mas resiliência é uma coisa que tem que continuar e, portanto, eu acho que é esse esforço que nós temos que ter sempre em mente. Portanto, isso foi, digamos, o silver lining da pandemia.
Agora, a longo prazo, bem, não sei, prognóstico só no fim do jogo, não é? Mas eu acho que vai depender muito de quanto é que isto vai durar, ok? Porque se isto agora com a vacina e tudo mais durar mais um ano, é uma coisa, ok? E eu acho que é como, sei lá, vocês podem pensar, eu tive o prazer de conhecer os meus avós, ok? E os meus avós paternos, que nasceram em 1904 e 1905, ok? Viveram a gripe espanhola, ok? Aliás, o meu avô era do Porto e a família dele, os Lopes, não é? Os Canongia Lopes, foi particularmente afetada pela gripe espanhola, ok? Portanto, nós temos um jazigo no cemitério do Porto e uma vez eu fui lá visitar e há muitos túmulos, muitos caixões, muitas sepulturas que têm data de 1919, portanto, o fulano de tal nasceu em 1800 e não sei quanto e morreu em 1919 com 30 e tal anos, com 20 e tal anos, por aí fora. Portanto, a minha família, se quiserem, foi muito afetada por isso. Portanto, houve vários membros da família que morreram na altura da gripe espanhola. Mas o que é certo é que eu nunca ouvi o meu avô referir-se a isso. Portanto, as pessoas não esquecerem, mas é uma coisa que tem uma grande importância quando as pessoas estão a vivê-la, mas depois, passado uns anos, a vida continua e há coisas muito mais importantes na vida que têm que acontecer e que têm que continuar a acontecer e tudo mais. Portanto, eu acho que, quando eu digo, se isto for uma onda como foi a gripe espanhola, que durou 2 anos, ok? Passado uma década, vão existir outros problemas muito mais importantes que nós vamos ter que resolver. E estou a falar, por exemplo, de alterações climáticas e essas coisas assim. E desigualdades e guerras e essas outras coisas. Portanto, isto agora parece um problema que não tem fim, mas é preciso pôr as coisas sempre em perspectiva. Okay? Agora, se por outro lado isto não acabar ao fim de 2 anos, isto pode não ser como a gripe espanhola, portanto, pode ser uma coisa que é mais prolongada e que vamos ter que aprender a viver com isto durante muitos anos. Se for assim, eu acho que nesse caso as implicações a longo prazo podem ser mais complicadas, não é? Não sei. Não sei se no futuro a humanidade não vai ter que aprender, nesse caso, se calhar o futuro da humanidade seria incorporar umas máscaras nas nossas caras e passar a viver dessa maneira. Não sei. Portanto, aí, e que se calhar os nossos descendentes do século XXIII, quando olhassem para as pessoas pré-Covid, em que tinham a cara completa, ou qualquer coisa assim, ou destapada, que selvagens. E, portanto, não sei. Mas eu, nesse aspecto, sou otimista. Eu acho que isto vai passar agora ao fim de mais um ano e que a longo prazo as sequelas serão muito reduzidas. Não, e até, novamente, a longo prazo, eu acho que a pergunta também incluiu quais eram as perspectivas a longo prazo, das coisas boas e as coisas más. Aí o silver lining é outro. A longo prazo é que, pelo menos nos próximos anos, a humanidade como um todo pode olhar para trás e dizer que conseguimos todos superar isto, o que é assim uma sensação que não é assim muito comum, porque geralmente em muitas situações não está toda a gente no mesmo barco, não é? Portanto, há sempre países ricos contra países pobres, países, umas religiões contra as outras, umas raças contra outras, portanto há sempre essas divisões que existem, a maior parte delas completamente artificiais ou arbitrárias, mas que definem muitas das políticas e dos conflitos e disso tudo. Mas neste caso, se nós soubermos gerir bem as coisas, não tem que ser uns contra os outros, tem que ser todos do mesmo lado, e nesse aspecto até alguns políticos têm-se portado muito bem e outros políticos têm-se portado muito mal, não é? Porque eu acho que neste aspecto não há uns e outros, portanto o Covid
nesse aspecto é como a justiça, é cego e ataca a toda a gente. Professor, em relação à próxima questão, mais uma vez o professor adiantou-se. Todos os seus alunos concordam que é com grande paixão que o professor leciona as suas cadeiras. De onde surgiu o seu gosto pelo ensino? Eu não sei se concordo. Ou seja, não, quando eu estou bem, não é só quando eu estou a ensinar, eu quando estou a falar com alguém, gosto de transmitir as minhas opiniões e geralmente não tenho assim muitas papas na língua. E às vezes dou-me mal por causa disso, não é? Porque às vezes depois as pessoas, pá, o gajo é assim um bocado maluco, um bocado esquisito, ou fala muito alto, ou fala demais, ou mete pelo meio da conversa umas piadas muito secas, portanto, há de tudo. Portanto, mas isto eu acho que cada um é como é e digamos, tem que viver como se sente, não é só feliz, é como se, da maneira que se sente mais feliz e também mais coerente consigo próprio, não é? E, portanto, quando eu dou as aulas, eu faço um bocadinho isso, portanto, eu se tiver que dizer qualquer coisa, digo, não é? E principalmente, ou seja, quando eu dou aulas eu acho que penso em como é que eu hei de transmitir uma determinada ideia, um determinado conhecimento que é novo para os alunos, não é? E tento sempre imaginar maneiras de fazer essa abordagem e tentar fazer de uma maneira diferente, às vezes com analogias e tudo mais, que é para ver se vocês percebem o conceito. O que eu não gosto, e isso talvez também tenha a ver com a formação, porque qualquer professor também já foi aluno, não é? E o que eu não gostava era de me atirarem equações à cara, ok? E a termodinâmica tem isso, tem muita equação, ok? Mas o que eu tento sempre fazer é, sempre que mostro qualquer equação, tento explicar o que é que ela significa, não é? Portanto, como é que funciona a equação, portanto, quando isto sobe, o que é que acontece àquela outra variável, o que é que isto quer dizer, porque é que isto é assim, porque é que eu hei de inventar uma nova forma de contabilizar energia que se chama entalpia, porque é que a porcaria da entalpia tem um nome que não tem lá energia para indicar que é uma forma de energia e, portanto, só fazer confusão, ok? Portanto, coisas desse género é talvez a maneira que eu arranjo para tentar fazer com que a cadeira não seja... Porque a termodinâmica eu percebo que não é... Como tem uma roupagem algo matemática, às vezes é um bocadinho difícil, não é? E, portanto, não é como outras cadeiras que às vezes são mais descritivas e tudo mais, que não têm esse grau de dificuldade. Mas já que tem, e na minha opinião é uma das belezas da termodinâmica, não há que rodear a termodinâmica com uma aura de dificuldade ou... Não, para mim, ensinar quer dizer tornar as coisas simples e acessíveis, não é? Aliás, eu acho que era o Richard Feynman que dizia que qualquer assunto, se qualquer especialista em qualquer assunto não conseguir explicar esse assunto em menos de 10 minutos a uma pessoa que não percebe nada desse assunto, quer dizer que esse especialista não percebe nada do assunto. Ok? Portanto, é preciso... ou seja, para ensinar, uma pessoa pode ensinar a qualquer nível. Vocês são estudantes universitários e, portanto, eu tento arranjar o nível adequado. Mas, quando se faz isto, uma pessoa nunca deve tentar envolver as coisas com um grau de dificuldade que torna as coisas inacessíveis ou incompreensíveis. Eu sei que a matemática tem axiomas, que são coisas que são postuladas, mas mesmo os axiomas têm que ser explicados. É preciso explicar porque é que um axioma é um axioma, ok? Ou que no caso da termodinâmica, porque é que uma lei é uma lei, não é? E portanto, o que eu tento fazer é sempre isso. E gosto, de uma maneira geral, é uma coisa que eu gosto muito, é de estar em frente aos alunos. E aí voltamos à Covid e à questão de... O pior disto tudo foi ter que dar as aulas no Zoom, apesar do Zoom ser uma boa ferramenta. Já agora, há uma questão do Zoom que tem uma grande vantagem, que é, eu passei a saber o nome de muitos de vocês.
que é uma coisa que eu, quando dou aulas presenciais, não sei. Ok? Há alguns professores que gostam de saber o nome dos alunos e até às vezes, bem, antes no técnico havia uma coisa chamada verbetes, que já não é do vosso tempo, que era os alunos precisavam de entregar uma fotografia e cada professor tinha um dossiê com uma folhinha para cada aluno, com a fotografia e o nome. E, portanto, assim, cada professor podia saber o nome dos alunos e podia ir tomando notas e não sei o quê, não sei o que mais. Isso desapareceu. Aliás, eu mesmo, quando eu comecei a dar aulas, já faz muitos anos, no técnico, há 20 e tal anos, ainda havia verbetes, mas eu nunca consegui manter em ordem um caderno de verbetes. Não consegui, simplesmente. Transcendia. E, portanto, eu mesmo nas aulas, é claro que conheço o nome de um ou outro aluno, mas é sempre muito difícil. Aliás, eu tenho uma excelente memória visual, portanto, eu lembro-me de caras de pessoas e tudo mais. Tenho uma excelente memória para números, portanto, sei uma data de constantes termodinâmicas e outras, não sei como, mas tenho uma péssima memória para nomes. Portanto, muitas vezes eu olho para alguém, eu conheço aquele tipo. Não é? Nem todas as pessoas, mas há pessoas que não lhes passa tão frequentemente isso pelo visto. Agora, com o Zoom, tem uma vantagem, porque eu basta pôr o cursor em cima do quadradinho onde está o aluno e vejo como é que ele se chama, o que é uma grande vantagem, não é? E é por isso eu também que nas minhas aulas tenho sempre tentado pedir aos alunos para ligarem a câmara, porque eu acho que isso ajuda-me imenso a dar a aula e é muito mais agradável e eu também vou conseguindo estabelecer essa. Portanto, isto também não são coisas más, assim, eu também. Portanto, o João, eu conheço já há muito tempo, mas se não fosse pelo Zoom, se calhar eu não sabia que se chamava João. Bem, agora já havia conseguido, mas assim eu consegui saber, eu acho que foi a turma, portanto, a turma do semestre passado, foi a turma das quais eu me lembro de mais nomes, simplesmente por causa do Zoom. Não sei se as pessoas agora nas aulas presenciais passam a trazer um daqueles prismas triangulares com o nome e põem assim na mesa para eu saber. Ou não sei também se agora, depois do desconfinamento, quando isto voltar tudo à normalidade, para os professores não se sentirem tão pouco à vontade, cada aluno, além de trazer um triângulozinho com o nome, também tem que trazer assim uma moldura cinzenta e põe-se assim na aula para uma pessoa imaginar outra vez o ambiente Zoom que foi a realidade durante estes últimos semestres. Enfim, já estou a divagar. Mas já agora, professor, em relação a essa questão dos verbetes, foi o que o professor disse, Sim. nós não temos isso a certas cadeiras, laboratórios. Ainda tem, pois. Sim, nos laboratórios era muito comum, porque era também para fazer a avaliação contínua e tudo mais. Mas, e eu acho que há alguns professores que ainda pedem verbetes e tudo mais, mas antes era uma coisa muito mais institucionalizada. Eu nunca tive. É claro que hoje em dia nós temos no Fênix, não é? Portanto, temos acesso às pautas com todos os alunos e tudo mais, e agora até temos os e-mails e essas coisas todas, não é? Portanto, a gestão passou a ser muito mais fácil, não é? Porque passou a ser toda no computador, não é? Portanto, os verbetes também tinham razão de ser, porque era uma maneira de saber quem eram os alunos que estavam inscritos a uma determinada cadeira, era tudo em papel, não é? Portanto, a gente também tinha que ter pautas, não é? Vocês também ainda existem algumas vitrines no técnico, não é? Nos pavilhões. Essas vitrines estavam sempre cheias dos resultados das avaliações. Não é? Portanto, havia vitrines por todos os lados com as notas dos testes e dos exames e tudo o resto, não é? Tinha que ser assim, era assim que a informação funcionava, não é? Essas vitrines hoje em dia desapareceram todas. Agora algumas estão a servir de expositores para material de laboratório antigo e coisas assim, não é? Mas é engraçado que as coisas modificam-se muito, e neste caso para muito melhor, não é? Porque é muito mais fácil e muito mais cómodo uma pessoa saber qual foi a nota que teve e tudo mais, do que ter que ir deslocar-se ao técnico para ir ver a pauta na vitrine, porque não havia outra hipótese para fazer isso, não é? Portanto, agora, o que eu acho é que mesmo nestas perspectivas a longo prazo, eu acho que esta história das aulas virtuais é qualquer coisa que aconteceu por causa disto, mas que rapidamente vai deixar de existir outra vez. Ok. Uhum. Agora, professor, se tivesse de escolher um gráfico P em função de V, T em função de S, etc., como seu favorito,
qual seria e porquê? Eu acho que o meu favorito é sempre um gráfico PT. Não é? Portanto, porque no fundo tem o ponto triplo no meio, não é? Delimita a zona sólida, líquida e gás, não é? E é um gráfico que é interessante porque esconde mais coisas do que lá estão representadas, não é? Porque, ao contrário, por exemplo, de um diagrama PV ou TV, em que a zona de duas fases está descrita, mostra no gráfico, um gráfico PT, elas estão todas escondidas, mas estão lá, não é? Portanto, o que a gente chama de ponto triplo, no fundo, são a sobreposição de 3 pontos. Portanto, é assim um gráfico ao mesmo tempo muito simples, mas também que esconde determinadas coisas, isso é interessante. Bem, também há aquele gráfico que eu pedi para vos fazer neste semestre, como é que é o gráfico, portanto é um gráfico de uma mistura binária, de 2 sólidos completamente imexíveis, que depois passam para 2 líquidos completamente imexíveis e que depois passam para um vapor que é completamente mexível. Portanto, esse gráfico sempre é engraçado. Portanto, isso também está pendurado no meu... eu a primeira vez que pensei nesse problema, não estava em frente a nenhum computador, só tinha o meu telemóvel. E, portanto, o primeiro esboço que fiz foi com o meu dedo no draw do telemóvel, que aquilo não dá jeito nenhum. O gráfico ficou muito mal enjorcado, passa a expressão, mas ficou com uma certa piada e por isso eu depois ampliei, imprimi e está na parede do meu gabinete. Portanto, este semestre, quando eu pedi para vocês esboçarem o tal diagrama, não sei se alguém conseguiu ou acabou por fazer, depois eu disse como é que se fazia. Esse gráfico, se vocês tivessem ido ao gabinete, não podiam, porque estávamos todos em confinamento, estava lá, já estava lá na parede há muito tempo. Mas também é um gráfico que eu achei piada. Ok. Agora, para além da ciência, o professor exibe um grande domínio na cultura geral e tem manifestado um grande entusiasmo pela cultura, arte e literatura. O que nos pode dizer acerca deste interesse? Sim, eu sempre gostei sempre li muito. Portanto, quando eu o que está aqui atrás, não é? Portanto, isto continua um bocado mais para cima, está bem? Ok? E isto é só parte, não é? Porque se eu virar para aquele lado, tem a ver que isto continua para aquele lado ali. Estão a ver? Portanto, as pessoas quando vêm cá a casa dizem: pá, tens tantos livros, tu já leste isso tudo. Que é uma pergunta um bocado estúpida. Porque, em primeiro lugar, há algumas coisas aqui que não dá para ler, não é? Porque há uma coisa que se chama, bem, antes usava-se muito, hoje em dia já não é preciso muito, que chamavam-se dicionários e outras coisas. Também há livros de referência e tudo mais. Mas sim, eu diria que uma grande parte do que está aqui atrás de mim eu já li. Ok? Por acaso também não é verdade, porque eu sempre, portanto, uma grande parte do que eu leio em inglês, ok? Portanto, eu sempre tive, bem, quando faz ciência, uma pessoa tem que escrever em inglês, não é? Os artigos científicos e tudo mais, mas eu sempre também li em inglês. O que acontece é que eu sempre tive um gosto muito variado, mas é engraçado que há aqui muitos livros que eu nunca li, nem nunca hei de ler, porque a minha mulher é húngara, ok? É formada em linguísticas, e ela tem um curso de alemão, fala fluentemente português também e tudo mais, e portanto alguns livros que estão aqui atrás são em alemão, que eu não consigo ler, são em húngaro, que eu também não consigo ler, e depois ainda há assim umas línguas mais ou menos, assim, eu consigo ler em inglês, leio também bem em francês, bem, em espanhol acho que toda a gente consegue ler. E portanto eu geralmente quando tento ler numa língua original, mas os meus gostos são muito ecléticos, desde, sei lá, o que tenho aqui, isto aqui são as obras do Shakespeare, estas aqui, ali em cima, aqui em cima, agora onde está o meu dedo, é o Harry Potter, não é? Portanto é tudo muito variado, não é? A Series of Unfortunate Events, não é? Portanto, do Lemony Snicket, acho eu, daquele lado ali tem P.G. Wodehouse, não é? Que é aquele da série do Jeeves,
e por aí fora. Portanto, e esta prateleira aqui atrás que eu tenho aqui, bem, isto continua para cima, como eu há bocado mostrei, não é? Mas, vai até ao teto. Mas o que, portanto, esta é a parte de ficção. Depois daquele lado ali, do outro lado da sala, tem a parte de não ficção, não é? Em que também há muitos temas que eu gosto, desde arte, arquitetura, ciência de uma maneira geral, não é? Não só termodinâmica, mas outras ciências, economia um bocadinho, também gosto muito da desenhada, também é uma das coisas, digamos que já gostei mais e já frequentei mais. Isto também com a idade as pessoas vão tendo várias fases. E de resto é assim, portanto é tudo muito variado. Como é que nasceu o gosto? Eu acho que desde que uma pessoa vá sempre lendo durante toda a vida, uma pessoa nunca se desprende. Tenho sempre um livro na minha mesa de cabeceira e, portanto, hoje em dia uma pessoa tem mais distrações, não é? Porque há uma data de séries na televisão que são muito interessantes também. Há jogos de computador que eu acabo também às vezes por jogar. Eu joguei nesse Pokémon Go, uma coisa horrível. Mas o que eu acho é que, tirando da parte das aulas e da investigação, e hoje em dia também atividades de gestão técnico que também me tomam algum tempo, eu acho que uma pessoa também tem que ter sempre algumas outras atividades, não é? Porque senão a cabeça também não deixa de funcionar direito. Portanto, quanto mais melhor e quanto mais variadas, melhor também, porque, portanto, aqui ler sempre foi uma coisa que fiz com muito prazer e que me sempre tomou bastante tempo. Hoje em dia talvez não tome tanto como tomei, mas por exemplo, tenho sempre um livro na mesa de cabeceira e pelo menos uma meia horazita por dia acabo por fazer. E às vezes mais, portanto isto, o que eu acho, aí o conselho que eu dou é, quando vocês estiverem a gostar muito de um livro, leiam-no todo logo, de uma vez. Portanto, aí sempre que podem, pegam uma coisa. Quando estão a ler um livro que não é assim tão interessante, o meu conselho é leiam até ao fim, sempre. É raríssimo um livro que eu não tenha lido até ao fim. Aí eu só sei para aí 3 ou 4 livros que eu me lembro que um deles é, por exemplo, A Montanha Mágica do Thomas Mann, que é um grande clássico. Eu li aquilo tinha para aí 400 páginas a minha edição, eu li as primeiras 300. Estão a ver o grau de perseverança. E depois cheguei para aí à página 300 e disse, não, acabou, não leio mais. Era chato, nunca mais acontecia nada e não sei, portanto passou-me ao lado. Mas, no entanto, por exemplo, o Jogo das Contas de Vidro, também do Thomas Mann, é um livro lindíssimo. Portanto, li, gostei. Portanto, isto às vezes, por exemplo, José Saramago, só li um livro de contos dele, porque os outros, nomeadamente aqueles mais conhecidos, o Memorial do Convento e tudo mais, o que me chateia é que eu não consigo ler sem pontuação. Deve ser uma falha minha, portanto não. Mas para essas situações já sei o que é que acontece e, portanto, não vale a pena insistir. Mas também não tenho problemas nenhums em dizer isso, não sou daquelas pessoas, eu leio isto, ou leio aquilo. Leio o que eu gosto, não tenho problemas nenhums em dizer que li os Harry Potters todos e hei de continuar a ler outras coisas que saiam engraçadas. E, portanto, eu acho que é preciso ser eclético, talvez eclético no bom sentido, portanto, diversificado e por aí fora. E nas aulas sempre gostei muito que vocês... Portanto, essa talvez seja também uma vantagem do Zoom, é que vocês podem escolher uns backgrounds. O João era muito profícuo nesse aspecto, mas de uma maneira, consumo tudo de uma maneira bastante ávida, não? Sem dúvida. Ok, pronto. Mas ainda tenho de procurar o Lovecraft. É a minha recomendação de hoje. O Lovecraft? Uhum. Já Mas ouviu falar? isso não é uma daquelas coisas do fantástico? Sim. Não é nas coisas fantásticas, não é? Além do incontornável Senhor dos Anéis, que eu já li várias vezes, não é? Onde é que ele está? Tenho a impressão que um dos meus filhos já me ufanou. Foi. Tenho coisa, o Ice and Fire, não é? A Guerra dos Tronos, não é?
e por aí fora, mas também tenho lido assim outros assim mais ou menos fantásticos que são interessantes. Portanto, eu nesse aspecto também gosto de ficção científica, algumas delas assim, não é? O Dune, por exemplo, é uma das coisas que eu sempre gostei muito. O que é que eu tenho aqui mais? Um ou outro Stephen King também funciona sempre, não é? Portanto, isso também depende, porque eu acho que ler também é uma atividade que deve ter a ver, por exemplo, o que é que acontece nas férias, não é? Portanto, uma pessoa vai de férias e tem um tempo que é diferente do tempo que quando está a trabalhar, não é? Porque quando está a trabalhar uma pessoa faz uma pausa, não é? Eu passo quando uma pessoa está de férias é um bocadinho ao contrário, portanto, a leitura também muitas vezes está condicionada a isso. Mas, portanto, é Lovecraft. Uhum. Isso não tem nada a ver com um jogo de computador que é o Warcraft, que quem joga é também um dos meus filhos. Não. Mas é uma boa recomendação, professor. Tá bem. Recomendo particularmente The Thing at the Doorstep. É uma história, uma short story fantástica. Mas pronto, para a última pergunta, professor. Um, Sim. Entre os grandes clássicos da literatura, consegue escolher algum favorito e o que recomendaria para enriquecer o conhecimento dos seus alunos? Mas é ficção ou é... Bem, clássicos da literatura é ficção, parte do princípio, mas depois a coisa para aumentar o conhecimento dos alunos também é ficção ou posso escolher dois? Em princípio, professor, pode escolher os que quiser. E em relação às grandes clássicos da literatura, professor, pode escolher ficção, não ficção. É o seu favorito. Bem, ficção em português, eu tenho uma recomendação que, novamente, é Quality Never Gets Out of Style. E podem dizer o que quiserem, mas essa de Queiroz é sempre essa de Queiroz. E não estou a dizer para vocês terem que ler os Maias outra vez, porque é um grande trauma que vocês apanham todos no liceu. Ok? Mas quando as pessoas são um bocadinho mais velhas, reler os Maias é sempre muito bom. Mas, para mim, os Maias não é o livro que eu gosto mais do Essa de Queiroz. Epá, leiam os contos. E leiam os contos ou leiam, o que é que eu tenho ali? Epá, o Mandarim, a Capital, esses são os livros mais pequeninos do Essa de Queiroz, são os melhores, ok? E quando lerem, leiam o português, porque talvez a coisa mais interessante naquilo tudo é a maneira como ele escreve. A ideia, a história pode ser engraçada, às vezes é uma história muito baseada no final do século XIX, portanto com toda aquela sociedade, o que também é muito interessante e tudo mais, mas a maneira como ele escreve acho que nunca ninguém escreveu assim em português. Portanto, isso é em português. Portanto, é o meu top, não tenho dúvidas, não é? Portanto, a minha recomendação é não leiam um dos grandes romances dele, não é? O Primo Basílio, o Crime do Padre Amaro. O Crime do Padre Amaro é também muito interessante. Os Maias, não é? Que são os grandes, mas não, vão ler os mais pequeninos, os mais esotéricos. Portanto, o Alves e Companhia, por exemplo. O Alves e Companhia é um livro assim pequenino, não é? Portanto, é aquele assim, e é aquela crítica mordaz da sociedade, é incrível, ok? Depois, como eu disse, eu sempre li muito em inglês, não é? E, vou estar a ver aqui, se me lembro, é que eu vou lendo e depois as coisas vão passando, e às vezes uma pessoa tem na memória, assim, coisas que leu mais recentemente, e que gostou mais ou que gostou menos, mas que se querem uma coisa divertida, assim, há bocado eu falei ali do P.G. Wodehouse, mas eu não, se calhar não lia. Portanto, novamente tem a ver como é que as pessoas escrevem, não é? E, portanto, o Wodehouse é em inglês, portanto, ele é um autor de meados do século XX, não é? Portanto, retrata a sociedade inglesa, nomeadamente o upper class nos anos 30, com personagens perfeitamente cómicas, não é? E, portanto, a leitura é muito fácil e a maneira como ele escreve em inglês é também incrível, é impagável.
Aliás, há uma série que já tem uns anos e que depois não aparece muitas vezes, que é, portanto, há um personagem que é um lord inglês perfeitamente burro, não é? E que tem o seu mordomo, que é o intelectual, digamos. E depois portanto, é o Jeeves. E há uma série na televisão, feita pela BBC, acho eu, em que os atores é o Hugh Laurie, não é? O Dr. House, que faz de Lord inglês burro, que é uma personagem absolutamente incrível, e depois também o Stephen Fry, não é? Que faz de mordomo. E os dois, portanto, a série da televisão recomendo vivamente, mas ler o livro também é absoluto. Portanto, a série da televisão é por causa das situações, portanto, aquilo é uma comédia, basicamente. O livro é como é que se consegue escrever uma comédia de uma forma perfeitamente estonteante. Aí, uma das coisas que eu gosto de ler às vezes, por incrível que pareça, são peças. E recomendo também, por exemplo, em inglês, talvez seja, os ingleses têm aquela questão de, especialmente aquelas peças que são comédias. Ao contrário de nós, cá em Portugal, quando eu às vezes vou ao teatro e acho que vou ver uma comédia, pode ser uma comédia sei lá, de Molière, e depois aquilo sai uma tragédia. Porque as pessoas declamam, não sei o quê, não têm aquilo à vontade. Mas em Inglaterra, onde eu às vezes também vou de propósito para ir ao teatro, não há isso. Portanto, uma comédia é uma comédia. Okay? E, por exemplo, outra coisa que eu talvez recomende, assim, em clássicos da literatura, são, por exemplo, os contos e as peças do Shaw, do Bernard Shaw. Ok? Portanto, são muito bem escritas, são extremamente inteligentes e vale sempre a pena. Se quiserem ao lado, ou mesmo ao lado, quase ao lado, embora com um estilo um bocadinho diferente, está o Oscar Wilde. É a mesma coisa. Okay? Portanto, o Place Pleasant, não é? O que é, no fundo, as peças agradáveis do Shaw valem sempre a pena. Pronto. Sobre coisas que... Eu acho que estas aqui também são boas para a educação, porque eu acho que uma das coisas que às vezes faz falta a nós todos é saber rir de uma maneira inteligente. Ok? Aliás, talvez uma das coisas que o Ricardo Araújo Pereira tem conseguido fazer neste país é isso, é tentar fazer rir de uma maneira mais inteligente, que é qualquer coisa que os ingleses já fazem há muito tempo. Não é? Portanto, estes exemplos que eu dei têm a ver com isso um bocadinho. Mesmo o Essa tem um bocadinho a ver com isso, portanto, ter um humor mordaz é uma coisa muito interessante, não é? E portanto, talvez até revele um bocadinho os meus gostos, não é? Mas também gosto de tragédias e coisas assim, não é? Mas, bem, vai sempre o Shakespeare, mas não, mas vale sempre a pena e algumas das peças são absolutamente incríveis, mas não queria recomendar, acho que é um bocadinho pedante. Ok, então, pronto, professor, eu penso que isto é o fim da entrevista. Queria agradecer-lhe por ter participado e depois vai poder ver a entrevista quando sair a nossa revista. Está bem. Pronto, voltei a pôr aqui para ser mais institucional, não é? E pronto, muito obrigado, João. E pronto, fica à espera então. Tá? Ok. Tá, tchau então. Deus.